Boa tarde, galerinha. Boa noite. Tô gravando essa aula. Agora é 6 horas da tarde, então já é noite, eu acho. Mas enfim, vamos começar a nossa última parte, que a gente vai falar sobre soluções. Última aula, assim, teórica, digamos assim. A próxima vai ser só exercícios. Meu e-mail tá aqui, tá, né, nesse primeiro slide, caso alguém precise entrar em contato. E vamos logo, porque hoje a aula vai ser bem extensa. Hoje a gente vai falar sobre densidade, concentração comum, molaridade, título em massa e volume, ppm, que é partes por milhão, e diluição. Então a aula de hoje vai ser só conteúdo que envolve cálculo. Então, em cada explicação a gente vai fazer um exemplo para vocês conseguirem entender. E a próxima aula vai ser só exercícios, então também vai dar para entender, né, praticando no caso. Então vamos lá. Vamos falar agora primeiramente sobre densidade. A densidade ela é uma propriedade específica. Eu acho que eu até já falei para vocês sobre densidade em alguma outra aula. E o que significa, né, ser uma propriedade específica? É algo específico de cada material. Então, cada material vai ter o seu valor de densidade. E a densidade ela vai relacionar a massa com o volume. Tanto que a gente tem a fórmula aqui, deixa eu pôr só o apontador a laser, a fórmula aqui da densidade, que é massa dividido por volume. E aí, a unidade de medida a gente pode encontrar assim, de vários jeitos. A gente pode encontrar em gramas por litro, em gramas por ml, em gramas por centímetro cúbico. Enfim, tudo vai depender de como o exercício, né, for dado as informações para vocês. Por exemplo, vai ter exercício que ele vai dar o volume em ml, mas ele vai querer o resultado final em litros. E aí vai ser necessário transformar. Então, sempre que tiver uma conta que envolva densidade, por mais que assim, seja fácil assim na teoria, porque a fórmula é só papum, só jogar na fórmula e resolver. A gente precisa se atentar a esses detalhes pequenos, porque eles podem fazer a gente errar. E aí vamos fazer um exemplo então. O exemplo diz assim: qual é a massa em gramas presente em 100 ml de uma solução que apresenta uma densidade igual a 1,19 gramas por centímetro cúbico? A primeira coisa que a gente vê quando bate o olho assim e lê é o quê? Que ele deu o volume em ml, mais a densidade está em centímetro cúbico. Então, isso daqui são unidades de medida diferentes. Vai precisar se atentar a isso. E aí a gente anota os dados, né? Eu gosto de fazer todo exercício que envolve cálculo assim. Eu anoto primeiro tudo que eu tenho, e aí eu vejo que fórmula eu uso e aplico. Então, o que ele está querendo é a massa, então eu coloquei um pontinho de interrogação. O volume ele deu, que é 100 ml. E aí a gente precisa lembrar de uma propriedade, né, a ver com unidade de medida. Que 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, isso daqui é a mesma coisa que 100 centímetros cúbicos. Então, eu nem vou precisar transformar nesse caso. E aí, a densidade, ele deu que é 1,19. Então, a gente simplesmente joga na fórmula. A fórmula é massa dividido por volume. A gente tem a densidade, então a gente põe aqui. E aí, a gente simplesmente faz o cálculo, né? Aí, a gente passa isso daqui multiplicando. E fazendo 1,19 vezes 100, a gente tem 119 gramas. Gente, eu tô passando bem rápido. Porque eu já tentei gravar essa aula há, tipo, meia hora atrás e não deu tempo de eu falar de tudo, porque eu fiquei enrolando, falando de umas curiosidades. Então, assim, sem curiosidades nessa gravação, porque senão não vai dar tempo. Agora vamos falar de concentração comum. A concentração, ela também vai relacionar massa e volume. E a fórmula dela é idêntica à fórmula da densidade, é massa dividido por volume. Mas a gente precisa se atentar a uma coisa, porque concentração comum e densidade é diferente. São coisas assim, bem diferentes, embora a fórmula seja a mesma. Então, o que vai diferir, né? O que vai ser de diferente? Que a massa que tem na fórmula da densidade corresponde à massa da solução, ou seja, é a massa do soluto com a massa do solvente. Mas a massa da concentração comum não vai corresponder à massa da solução, mas sim à massa do soluto. Então, essa é a diferença, né, entre densidade e concentração comum.
E a unidade de medida pode ser em gramas por litro, ou gramas por ml, ou até mesmo gramas por centímetros cúbicos também. Mas lembrando então que a massa vai ser a massa do soluto, ou seja, aquilo que vai ser dissolvido, dividido pelo volume da solução. E aí vai ser o volume de tudo, né? Tanto do soluto quanto do solvente. E aí, mais um exemplo. Um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico H2SO4, misturando 33 gramas desse ácido em 200 ml de água com extremo cuidado, lentamente, sob agitação e em uma capela com exaustor. Ao final, a solução ficou com um volume de 220 ml. A concentração em gramas por litro dessa solução é... Tá, vamos anotar os nossos dados. A gente tem a massa que ele deu do ácido, que é 33 gramas, e ele deu dois volumes. Qual volume a gente vai usar? A gente precisa lembrar que quando a gente está falando de concentração, a gente não está falando do volume do solvente, que no caso seria os 200 ml de água, mas a gente está falando do volume como um todo, o volume da solução. Então é esse volume aqui que a gente vai usar, 220 ml. Então precisa se atentar a isso, porque por mais que seja uma coisa boba, vocês podem acabar errando um exercício assim por acabar não lembrando dessa informação. Então, coloquem na cabeça, a concentração comum é o volume da solução e a massa do soluto. E aí, a gente vai precisar transformar, né? Por quê? Porque ele pediu a concentração em gramas por litro. E o nosso volume está em ml. Então, a gente pega e divide por 1000. Porque 1 litro corresponde a 1000 ml. 1000 volumes, ai que doida. E aí, fazendo 220 dividido por 1000, isso é igual a 0,22. Então, a gente não vai usar esse, a gente vai usar esse aqui, ó, tá bom? E aí, a gente aplica na fórmula, massa dividido por volume, 33 dividido por 0,22, e aí vai dar 150 gramas por litro. E esse é o nosso resultado. Agora, mais um exemplozinho que eu retirei de um livro de química. E tá dizendo assim: a concentração de cloreto de sódio na água do mar fica em torno de 25 gramas por litro. Ou seja, ele já deu a concentração. Beleza. Qual o volume de água que precisaria ser evaporada para obtermos 1 kg de sal? E aí a gente pega e anota a fórmula, né? Na verdade, esse gabarito até essa resolução eu tirei do livro. Então, como é que é a fórmula? A concentração é igual a massa dividido por volume. Então, a gente só inverte, né? Coloca o volume aqui em cima. E aí vai ficar volume é igual a massa dividido por concentração. E aí, o que a gente faz? A concentração ele deu em gramas por litro. Ou seja, se a massa aqui está em quilos, a gente vai precisar transformar para gramas. E aí, 1 quilo corresponde a 1000 gramas. Então, é 1000 gramas que a gente vai usar na fórmula. Então, a gente só faz 1000 dividido por 25. E aí, isso vai dar 40 litros. E essa é a nossa resposta. Então, né, a gente vai ver que vai evaporar 40 litros de água. Bastante coisa, né? Próximo. Agora a gente vai falar sobre molaridade. Molaridade também é um tipo de concentração. É a concentração em quantidade de matéria. O que é quantidade de matéria? É os nossos mols. Então, a molaridade vai ser a nossa concentração em mol. Por isso que a gente também pode chamar de molaridade. Esse mol... MOL lembra de mol. Enfim. E aí, o que vai relacionar com o quê? A gente vai relacionar o número de mols, que a gente representa pela letra N, com o volume da solução em litros. E a unidade de medida é mol por litro. Ignorem esse S, porque fica muito feio colocando esse S. Beleza. E aí a gente tem, né, a fórmula aqui, escrita bonitinha para vocês, não escrita, né, por extenso, mas a fórmula mesmo, então é número de mols dividido por volume da solução. E aí, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Na verdade, lembrar não, né, mas aprender mesmo de fato. Mas o número de mols, a gente calcula ele através dessa fórmula aqui. Massa dividido por massa molar. Eu vou dar um exemplo para vocês conseguirem entender. Por exemplo, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Um exemplo bem hipotético que eu estou tirando da minha cabeça mesmo. Se eu falar para vocês que eu vou preparar uma solução com esse sal de cozinha,
E eu vou usar 50 gramas. Essas 50 gramas é simplesmente a massa. A massa que o exercício, no caso o que eu tô falando para vocês, tá dando e fornecendo para vocês. Então, massa, nossa, isso é um M, tá? É igual a 50 gramas. Ok. A fórmula do número de mols fala que é massa dividido por massa molar. Beleza, a massa é essa que eu forneci para vocês. Mas e a massa molar? A massa molar é aquela que a gente vai retirar da tabela periódica. Então, a gente vai precisar lembrar, na verdade, o exercício vai fornecer para vocês. E eu sei de cabeça que a massa da tabela periódica do sódio é 23 gramas. Então, eu vou anotar aqui, 23. Nossa, gente, meu celular não para de apitar. É e-mail, é WhatsApp. Nunca sou requisitada, tô sendo hoje. E a massa do cloro é 35,5. E como que eu faço para calcular a massa molar? Eu somo. Eu tenho um átomo de sódio e um átomo de cloro. Se um átomo de sódio é 23 gramas e um átomo de cloro é 35,5, eu simplesmente somo isso. E vai dar a massa molar, MM, é igual a 2 com 3 é 5, vai dar 58,5. Então, só para vocês verem a diferença. Massa é o que eu vou fornecer, o exercício vai fornecer, e a massa molar é aquela que a gente retira da tabela periódica e precisa calcular. Beleza? Conforme a quantidade de átomos que a gente vai ter do elemento. E, para calcular o número de mols, eu faria essa divisãozinha aqui. Fechou? E aí, o que eu posso fazer? Se a fórmula da molaridade fala que é número de mols dividido por volume e o número de mols é massa dividido por massa molar, a gente pode criar outra fórmula para a molaridade, substituindo o número de mols por essa expressão aqui. E aí, o que a gente faz? Que a molaridade é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Por quê? Porque essa massa dividido por massa molar simplesmente é o nosso número de mols. Então, a gente consegue fazer outra fórmula a partir disso. E aí, a gente consegue calcular. Vamos fazer um exercício para vocês entenderem. Um exemplo, né, na verdade. O exemplo diz assim: quantos gramas de sulfato de cobre 2 são necessários para preparar 100 ml de uma solução aquosa, 1 mol por litro? Ou seja, esse 1 mol por litro é a nossa molaridade. Ele já deu a concentração para vocês. E aí, ele deu o que? A massa molar de cada elemento, do cobre, do enxofre e do oxigênio. Então, ele está querendo a massa. Então, eu coloco M igual a interrogaçãozinha. Volume. Ele deu em ml. Lembrando, olha aqui, ele deu também a concentração molar em litros. Então, a gente vai precisar transformar. Então, a gente faz 100 dividido por 1000, vai dar 0,1. É esse 0,1 que a gente vai utilizar para fazer a conta. A concentração molar, ele deu que é 1 mol por litro. E a massa molar, ele deu a massa de cada elemento. Então, a gente vai precisar calcular também. Parece que é bastante coisa, mas quanto mais exercícios vocês fizerem, mais vocês vão entender. O cobre vale 63,5 gramas, o enxofre 32,1, mas geralmente eu uso só 32. E o oxigênio, ele vale 16. Só que como eu tenho 4 átomos de oxigênio, eu vou ter que fazer 16 vezes 4. E aí, fazendo 16 vezes 4 e somando com os outros elementos aqui, ó, eu tenho que a massa molar do sulfato de cobre é 159,5 gramas. E aí eu utilizo a fórmula da concentração molar, que diz que é massa dividido por massa molar vezes volume, sendo que o que eu quero descobrir é a massa. Aí beleza, eu jogo tudo isso daqui na fórmula, resolvo cada coisinha, e aí a gente tem um resultado de 15,95 gramas. Então essa é a massa que o exercício está pedindo do sulfato de cobre. E olha só, gente, tem um número de São Paulo me ligando. Deve ser cobrança. Eu tenho cobrança? Não, porque eu nem trabalhar eu não trabalho, né? Mas o que? A gente só recusa a ligação. Sorry, pessoal. Mas enfim, esse é o nosso resultado, então. Próximo, vamos falar agora de título. O título, a gente pode calcular ele tanto em massa quanto em volume. E o título, o que ele é? Simplesmente é uma concentração que vai relacionar, quando é em massa, as massas. A quantidade de massa do soluto com a quantidade de massa da solução. Lembrando, solução é o quê? Soluto com solvente.
E o título em volume, semelhantemente ao título em massa, a gente também vai relacionar, né? É uma concentração, né, que vai relacionar o volume do soluto com o volume da solução total, que também é o soluto como solvente. E aí, escrevendo isso daqui para vocês, eu tenho que o título em massa vai ser M1, massa de soluto, dividido por M, ou massa da solução, que é o que a gente vai calcular, né? Quer dizer, o que a gente vai usar para calcular. E o título em volume, V1 dividido por V, onde o V1 é o volume do soluto e o V, sem nada, é o volume da solução. E aí o título, a gente pode transformar ele em porcentagem. Porque quando a gente calcular o título, ele não vai ter uma unidade de medida. Então, assim, título, você assim, coloca T igual a e o resultado sem uma unidade de medida. E aí a gente pode fazer com que ele vire algo em porcentagem. E a gente simplesmente pega esse valor e multiplica por 100. E vamos fazer um exercício para vocês entenderem. Beleza, o exemplo, na verdade, está falando assim. Quantos gramas de água são necessários para preparar uma solução a 20% em peso, ou seja, a gente está falando de título em massa, usando 80 gramas de soluto. E esse gramas aqui também já mostra, né, que é em massa. E ele pediu, né, quantas gramas de água. Olha, que burra. Que burra falando aqui para vocês, mas tudo bem. Então, anotando os dados, ele quer a massa do solvente, ele deu o título em porcentagem, então a gente vai precisar transformar esse título em título normal, sem ser porcentagem. E eu preciso até fazer um detalhe aqui, uma observação, é só 100, não 1000. Então, vamos lembrar, para eu transformar o título em porcentagem, eu multiplico por 100. Se eu quero reverter isso, eu divido. Então, eu vou fazer 20 dividido por 100 e aí vai dar 0,2. Esse é o nosso título. E a massa de soluto é 80 gramas. Então, vamos lembrar da fórmula. A fórmula é massa de soluto dividido por massa da solução. Dividido por M, solução. Vou colocar só um SOL, S-O-L, representa a solução, tá bom? Uma abreviação só. E o que é a massa da solução? É soluto com solvente. Tanto que eu até deixei... Não sei como expressar isso. Mas eu deixei tudo representado aqui. Soluto com solvente, mais solvente. Para ficar mais fácil de vocês fazerem a conta também, né? Na verdade, é assim que faz a conta. E aí, o que a gente tem? A gente tem o título, a gente tem a massa de soluto, que é esses 80 aqui, e a massa de solvente é o que a gente quer saber. Então, a gente faz toda essa conta aqui, vai precisar multiplicar, fazer distributiva, passar para lá, passar para cá, dividir, enfim. Não dá tempo de eu explicar passo a passo. Se vocês tiverem dúvida, por exemplo, em cálculo assim mesmo, a equação, né, essa parte mais de cálculo mesmo, não se acanhem, podem perguntar. Parece bobo, mas muitas vezes a gente acaba errando mesmo. Eu já, somei 1 com 1 na prova e não coloquei que era 2, eu perdi ponto por isso. Então, assim, faz parte. Então, se vocês tiverem dúvida, até com coisa assim, relacionada à continha mesmo, podem me mandar e-mail que eu ajudo sem nenhum problema. E aí, resolvendo toda a conta, a gente tem que a massa do solvente é 320 gramas. Ah, não, gente, eu esqueci de uma coisa importante, saco. Certo, é. Ai, olha, eu dei um piti aqui à toa. Eu achei que tava faltando um passo, mas não tá não. Mas tá bom, né? Ignorem isso. Mas, resolvendo toda a conta, dá 320. Beleza, agora vamos falar de ppm. ppm, parte por milhão. A gente utiliza isso quando a quantidade de soluto é muito pequena comparada à quantidade de solução. Por quê? Cada ppm significa que é uma parte de soluto em 1000 partes de solução. Então, por exemplo, se eu tenho ppm, na verdade eu posso usar ele tanto em massa quanto em volume. E em massa a gente fala que 1 ppm vai corresponder a 1 grama em 1 milhão de gramas de solução. E em volume, mesma coisa. Se eu tenho 1 ppm em volume, é 1 litro de soluto em 1 milhão de litros de solução. Exemplo bem rápido para dar tempo de eu passar tudo para vocês. A contaminação de águas e solos por metais pesados tem recebido grande atenção dos ambientalistas devido à toxicidade desses metais ao meio aquático, às plantas, aos animais e à vida humana. Dentre os metais pesados, há o chumbo, que é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração ao redor de 20 ppm. Ou seja, se é 20 ppm, eu tenho 20 gramas em 1 milhão de gramas, ok?
E aí tá falando assim, uma amostra de 100 gramas da crosta terrestre contém um valor médio em miligramas de chumbo igual a... Gente, me perdoem por isso. Faz tempo que eu fiz essa aula e eu nem vi ela de novo, mas por isso que eu tava estranhando na primeira gravação. Aqui, na verdade, é o X e aqui é 100. Por isso que eu tava estranhando. Mas aqui. Então, o que a gente precisa lembrar? ppm é alguma coisa em 1 milhão. Então, seria 20 gramas de chumbo em 1 milhão de gramas de crosta terrestre. Se ele quer saber em uma amostra de 100 gramas de crosta terrestre, a gente vai fazer uma regra de 3. Ou seja, 20 gramas de chumbo está para 1 milhão de gramas de crosta terrestre, 100 gramas de crosta terrestre está para quantas gramas de chumbo? Aí multiplico aqui cruzado, fazendo toda a conta, vai dar 0,0020 gramas. Só que ele está pedindo em miligramas. E aí eu transformo isso para miligramas e vai dar 2 miligramas, e essa é a nossa resposta. Então, pensar em ppm é pensar em alguma coisa, né, o valor que ele der em ppm, em 1 milhão de gramas ou litros, enfim, de solução. Próximo, diluição. Vai dar tempo, graças a Deus, eu creio que vai. Diluição é o processo onde a gente vai adicionar mais solvente na solução. E o que isso vai gerar? Isso vai fazer com que a concentração da solução seja diminuída, mas a quantidade de soluto vai permanecer a mesma. Pensem comigo, eu estou preparando um copo de leite com Nescau. Eu peguei e coloquei 2 colheres de Nescau em um copo de leite. Como que eu faço para diluir isso? Eu vou e acrescento mais leite. Sei lá, eu vou trazer isso para uma chaleira e colocar mais um copo de leite. Eu estou diluindo cada vez mais o soluto, o Nescau. A solução, né, também, no caso. Então, a concentração vai diminuir, mas a massa de soluto vai continuar a mesma, porque eu não coloquei mais Nescau, eu apenas diluí ele. Então, isso que é uma diluição. Então, a gente precisa observar o quê? Que se a quantidade de soluto vai sempre permanecer a mesma, a gente vai, né, perceber que a massa de soluto inicial vai ser igual à massa de soluto final. E aí, vamos recapitular uma coisa. Concentração não é massa dividido por volume? Como que a gente faz para calcular a massa, né, usando essa fórmula? A gente fala que massa é igual a concentração vezes volume. Por quê? Eu peguei e passei essa concentração para lá multiplicando e coloquei a massa do outro lado da igualdade, tá? Isso é coisa matemáticazinha mesmo. E aí, massa é igual a concentração vezes volume. Só que vamos pensar. Pera, gente. Eu esqueci de alterar isso aqui. Ai, essa aula tá cheia de erro. Aqui é massa de soluto também, tá bom? Soluto, só que esse aqui é o final. Inicial, vou colocar um I de inicial e um F de final. Se eu falei pra vocês que a massa de soluto inicial é igual a massa de solução de soluto final e que massa é concentração vezes o volume, então eu posso igualar isso aqui também. Porque eu só vou estar, né, substituindo massa por C vezes V. Concentração vezes volume. Então, eu vou ter, assim, a fórmula mais básica de diluição de todas, que é a concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual a concentração final vezes o volume final. Por quê? Porque a massa do soluto vai ser a mesma. Então, isso daqui é um coringa e vocês vão usar para tudo. E diluição é simplesmente isso. E aí eu posso CI, né, colocar inicial como I e final como 2, ou colocar um Izinho e um F. E é simplesmente isso. E o mesmo pode ser empregado com relação ao número de mols. Por quê? Porque vai ser o número de mols inicial vai ser igual ao número de mols final, né, no nosso soluto. E se molaridade, concentração molar, mesmo esqueminha do slide anterior, a gente vai inverter, né? A gente fala que o número de mols, então, vai ser a concentração molar vezes o volume. Então, a gente vai gerar uma outra formulazinha para diluição. Se, então, o soluto inicial é igual ao final, né? O número de mols, né, na verdade, vai ser o inicial e o final vai ser igual. Então, isso daqui também vai ser válido. Então, a concentração molar vezes o volume, e considerando, né, que esse daqui é o nosso inicial, vai ser igual
a concentração molar vezes o volume final. Por quê? Porque o número de mols vai permanecer o mesmo sempre, porque é uma diluição. Então, essa é a nossa outra fórmula que a gente vai poder utilizar. E aí, um exemplo aqui para vocês. Nossa, vai dar tempo, tô correndo tanto e vai dar tempo. Parabéns para mim. Espero que não esteja, muito rápido. Mas eu peguei esse exemplo de um livro e vamos fazer. Tá falando assim. Tomemos como exemplo uma solução contendo 5,85 gramas de cloreto de sódio e água suficiente para 100 ml de solução. Com a adição de mais 150 ml de água, teremos a seguinte situação. Então, o que aconteceu? Aqui tem uma solução com 100 ml. Beleza. Aí eu acabei colocando mais solvente, eu coloquei mais água. Então, o que aconteceu? O volume da solução aumentou, né? Porque eu acabei acrescentando mais água. Mas a quantidade de soluto, ou seja, de sal, permaneceu a mesma. Aqui eu tinha, 5,85 gramas. Nessa outra solução, eu continuo 5,85 gramas. Só que agora eu tenho mais água. Então, eu acabei de fazer uma diluição. E a gente pode observar o quê? Que o volume da solução vai aumentar, a quantidade de soluto vai permanecer a mesma e a concentração da solução diluída, ou seja, essa aqui, é sempre menor do que a concentração de partida, ou da solução de partida, que no caso seria essa daqui. E agora a gente vai fazer um exemplo com conta. Então, por exemplo, eu sei que a concentração inicial vai ser massa dividido por volume. Massa, 5,85. Volume, 100 ml. Calculei isso. Fica 5,85 dividido por 100, vai dar 0,585 gramas por ml. Beleza. Então, a nossa concentração inicial é igual a 0,585 gramas por litro. Nossa, nem dá para achar que isso daqui é um 5, né? E o meu computador está travando. Beleza. Logo, a gente pode calcular a concentração final, ou seja, dessa solução diluída. Se eu quero descobrir isso daqui, o que eu faço? Lembra que eu falei para vocês que a massa permanece a mesma? Então, se massa, lembrando, massa é igual a concentração vezes volume, então, concentração vezes volume inicial vai ser igual a concentração vezes volume final. E aqui eu não tenho o volume, que é 580, e eu quero descobrir essa concentração aqui, e eu acabei de calcular essa daqui já. Eu só vou mostrar para vocês que a fórmula dá certo, tá? Porque também dá para calcular isso daqui de outra forma. Mas, calculando isso, a gente vai ter o quê? Que vai ser concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. E aí, eu só substituo tudo. A concentração eu calculei aqui, que é 0,585, vezes 100, que é o volume inicial, o volume que a gente tinha. Beleza. Aí, concentração final é o que a gente quer descobrir, e o volume final é 250, né? Porque eu adicionei 150 ml de água. Aí eu calculo isso daqui, né? Multiplico isso daqui, depois passo dividindo o 250. Calculando tudo isso, dá 0,234 gramas por ml. Então, o que a gente pode observar? Que, de fato, a concentração diminuiu, ou seja, houve uma diluição. Porque inicialmente a gente tinha 0,585 gramas por ml, né, de concentração. Agora a gente tem 0,234, então de fato diminuiu, mas a massa de soluto permaneceu a mesma. A gente só adicionou mais volume, né? Mais volume não, mais solvente, então o volume aumentou e a concentração diminuiu. E isso é uma diluição. E olha só, deu tempo, 28 minutos. Né, a referência, né, de toda essa aula é esse livro de química que eu estou usando, na verdade, em todas as aulas.